Testemunhos para a Igreja, volume 5, capítulo 59, leitura adequada para os filhos. Prezado irmão E., acabei de ler a Review and Herald, revista adventista em inglês, e vi seu artigo fornecendo uma lista de bons livros para nossos jovens. Fiquei muito surpresa ao ler sua recomendação de A Cabana do Pai Tomás, Robinson Crusoe e similares. Você está em perigo de tornar-se um tanto descuidado em seus artigos. Seria bom fazer um estudo cuidadoso e ponderado sobre o que deve ser perpetuado pela imprensa. Estou realmente alarmada em ver que sua visão espiritual não é mais clara em matéria de seleção e recomendação de leitura para a nossa juventude. Sei que a recomendação em nossos periódicos de livros romanceados, como A Cabana do Pai Tomás, justificará em muitas mentes a leitura de outros livros que nada são senão ficção. Essa indicação produzirá esforço extra para aqueles que estão trabalhando para convencer a juventude a evitar leitura de ficção. Tenho visto repetidas vezes o mal de ler tais livros como os que você recomendou e tenho um artigo já pronto, advertindo nossos jovens sobre essa questão. Esteja certo, meu irmão, de não se desviar da pesquisa das Escrituras. Foi-me revelado que a compra e venda por parte de nossos irmãos de livros de histórias tais como os que costumam circular nas escolas dominicais é uma armadilha ao nosso povo, especialmente nossas crianças. Gasta-se dinheiro com esse tipo de leitura que atua sobre a imaginação e incapacita para os reais deveres da vida prática. Você pode estar convicto de que essa sua recomendação será posta em prática. A juventude não precisa desse tipo de apoio ou liberdade, pois seu gosto e inclinação são todos nessa direção. Mas eu espero que essas menções não mais apareçam. Você deve estar se afastando de Jesus e de seus ensinos e ainda não o percebeu. É ocupação de Satanás apresentar à nossa juventude histórias em jornais e livros que fascinam os sentidos e destroem seu gosto pela palavra de Deus. Meu caro irmão, não lance tudo o que lhe vem à mente na revista adventista, mas escreva com prudência. Se o Espírito de Cristo movê-lo a escrever, use então sua pena sentindo o fardo pelas almas, chorando entre o alpendre e o altar, clamando: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Joel capítulo 2, verso 17. Mas se for apenas seus próprios sentimentos e mente ativa que o levam a escrever, refreie-se até que o Espírito do Senhor o impressione e mova. Não pense que por seguir certa conduta e fazer certas coisas, isso seja evidência de que elas estejam certas e que você deve apresentá-las aos outros como regra ou guia. Não é bom que o irmão se sinta em liberdade de falar o que pensa sobre assuntos relacionados com o bem-estar de nossa juventude, recomendando livros que não promovem a espiritualidade nem a piedade. Se imagina que tais leituras desenvolvem princípios puros e sólidos, está enganado. Que o Senhor o ajude a agir cuidadosa e humildemente e a não fazer declarações enganosas nos periódicos, pois elas serão consideradas como sancionadas por nosso povo. Você está pondo um peso sobre os outros por contrariar a influência desses sentimentos. Meu irmão, sua segurança está em andar humildemente com Deus. Tremo quando leio seus muitos artigos dando conselhos e regras para outros pastores. É difícil para você ter tanto a dizer nessa direção. Se tornar autossuficiente e autoconfiante, o Senhor certamente permitirá que você cometa alguns erros. O irmão precisa guardar cuidadosamente seu coração e buscar diariamente uma experiência viva nas coisas de Deus. Necessita pôr o eu fora de vista e deixar que Jesus apareça. Cristo é a sua força, seu escudo. Você é um homem fraco e errante e precisa ser muito cuidadoso a fim de não tropeçar. Rogo-lhe que esteja em guarda para não prejudicar, seja por palavras ou atos, a sagrada obra de Deus. Senti-me muito grata porque você pôde participar dessa grande obra. Jesus o ama e cooperará com seus esforços se você tiver viva ligação com Deus. Mas você precisa viver em vigilância e oração. Não se descuide, não se afaste de Jesus, mas leve-o consigo em sua vida diária.
Não dê trabalho a si mesmo e aos outros por causa de descuidosas declarações e conselhos. Saiba que, a menos que Jesus esteja em seu coração, a menos que tenha em vista a glória de Deus, o orgulho brotará no coração, a presunção prevalecerá e você, antes que perceba, estará agindo de forma descuidada. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Hebreus capítulo 12, verso 13. Deus dotou muitos de nossos jovens de habilidades superiores. Deu-lhes os melhores talentos, mas suas faculdades se enervaram, a mente ficou confusa e enfraquecida, e através de anos não experimentaram o menor crescimento na graça e no conhecimento das razões de sua fé, porque condescenderam com gosto pela leitura de novelas. Têm tanta dificuldade em controlar o apetite de tais leituras superficiais, como tem o beberrão em controlar sua sede de bebidas intoxicantes. Esses poderiam hoje estar empregados em nossas casas publicadoras e ser eficientes obreiros como funcionários de escritório ou da redação, mas perverteram seus talentos a ponto de se tornarem dispépticos mentais e, consequentemente, são inaptos para uma posição de responsabilidade onde quer que seja. Têm a imaginação doentia, vivem uma vida irreal, são inaptos para os deveres práticos da vida e, o que é mais triste e desanimador, é que perderam todo o estímulo para leituras mais densas. Tornaram-se fascinados e encantados com o alimento mental do tipo que é apresentado em A Cabana do Pai Tomás. Esse livro foi até bom em seus dias para os que necessitavam de um despertamento em relação ao problema da escravidão. Mas nós estamos no próprio limiar do mundo eterno, quando semelhantes histórias não são necessárias no preparo para a vida eterna. Nossa única segurança é estarmos inteiramente convertidos e familiarizados com a verdade, tal como revelada na Palavra de Deus, para que possamos ser capazes de explicar as razões da esperança que há em nós, com mansidão e temor em todas as ocasiões. Em todas as nossas fileiras, o esforço especial de pastores e obreiros para este tempo deveria ser desviar a atenção da juventude de toda a história excitante para a segura palavra da profecia. A atenção de cada pessoa que está lutando pela vida eterna deveria centralizar-se na Bíblia. Parece-me surpreendentemente estranho, considerando tudo o que escrevi com relação à leitura de histórias fantasiosas, ver a recomendação que você fez para a leitura de Robinson Crusoe, A Cabana do Pai Tomás e Fábulas de Esopo. Meu irmão, você errou ao escrever esse artigo. Se esses livros estão entre aqueles que você tem para vender, rogo-lhe que não mais os ofereça à nossa juventude. É seu dever chamar a atenção para a Bíblia. Não se torne tentador dos jovens por ofertar-lhes atraentes livros de histórias que lhes desviarão a mente do estudo das Escrituras. Precisamos beber da água da vida, senão estaremos constantemente cavando para nós mesmos cisternas rotas que não podem reter águas. Há 1000 modos e planos que Satanás tem de se insinuar para perturbar a mente da juventude. E a menos que a pessoa esteja inteiramente firmada em Deus e conscienciosamente protegida pela manutenção da mente na pesquisa das Escrituras e arraigada na fé, os jovens certamente serão enredados. Não podemos abrir a guarda nem por um momento. Não podemos permitir-nos agir por impulso. Temos de montar guarda em nossa mente e nas de nossos filhos para que eles não sejam seduzidos pelas tentações de Satanás. Achamo-nos no grande dia da expiação e a santa obra de Cristo em favor do povo de Deus, que transcorre presentemente no santuário celestial, deveria ser nosso estudo permanente. Deveríamos ensinar nossos filhos sobre o significado do dia típico da expiação, e que era um tempo especial de grande humilhação e confissão de pecados a Deus. O dia antitípico da expiação deve ter o mesmo caráter. Cada um que ensina a verdade por preceito e exemplo dará à trombeta o sonido certo. Você precisa cultivar sempre a espiritualidade, porque não lhe é natural possuir uma mente espiritual. A grande obra que está diante de nós é conduzir o povo para longe dos costumes e práticas mundanas, mais e mais alto para a espiritualidade, piedade e diligente serviço a Deus.
É seu dever proclamar a mensagem do terceiro anjo, soar a última nota de advertência ao mundo. Que o Senhor o abençoe com visão espiritual. Escrevo-lhe em amor, vendo o perigo que corre. Por favor, considere essas coisas cuidadosamente e com oração.